E o curioso é que às vezes tu vê pessoas instruídas, professores falando contra o agro, né? E não é possível. Se a pessoa chega em casa, come arroz e feijão, come tomate, come tudo, tá em Tudo vem do tudo, tá agro, em tudo vem tudo, do tá em agro. tudo, não Do agro. tem. O Brasil ele é um país agro, né? Toda a nossa base financeira, ela vem do agro, né? Então assim, a gente vê que interessante, o nosso trabalho aqui é mostrar isso, vamos dizer assim, é simplificar esse entendimento, porque para nós, às vezes, parece fácil, não é fácil, é simples. Mais compreensível E que a gente tá no é meio. corriqueiro, tu não presta atenção, mas desde que tu nasceu, tu tá no meio do agro. Tá. Então, aquilo para ti é automático, mas quem nunca foi lá, como é que vai saber? E às vezes, até no caso de aviação agrícola, por exemplo, que tem poucas feiras no ano também, então uma questão que até a comunicação de tudo isso acaba, às vezes, não chegando como tem que chegar né, para o grande público. Então, quanto mais divulgação tiver, obviamente, da realidade do piloto agrícola, da realidade da aviação agrícola, acho que é totalmente positivo para a sociedade, né? A gente vê que, considerando que o Brasil é uma referência no agro mundial, né? Logo, a aviação agrícola brasileira também é uma referência mundial na aviação agrícola. E só que ela é muito ruim de contar a própria história. A gente percebe porque o conhecimento das pessoas é muito, muito curto em relação à aviação. E o ativista ambiental acaba ganhando o debate narrativo porque os pilotos são ocupados voando, né? Sim, Aplicando o produto. Tá trabalhando. Enquanto eles estão lá, desocupados, criando narrativas. Já aconteceu de algum ativista ambiental te confrontar e te chamar de inimigo do meio ambiente, te xingar ou alguma coisa desse tipo? Não aconteceu e nem vai acontecer, porque o dia que um cara desse chegar a falar comigo, eu viro as costas e vou embora. Eu acho curioso o seguinte, eu brinco com meus colegas, às vezes, quando estou conversando, eu gostaria que... gostaria não, um pensamento bobo, mas que num ano só, nenhum avião decolasse para aplicar nada, para ver o que ia acontecer. Aí eu ia querer ver eles falarem isso aí, entendeu? O que aconteceria? Praga. Vamos fazer um exercício mental. Se a aviação agrícola brasileira parasse durante um ano inteirinho... Qualquer pulverizador. Tudo que pulveriza, né? Tá. Porque tudo que pulveriza parasse. Parar durante um ano inteirinho, o que aconteceria? O pragueiro ia tomar conta, né? Lagarta, e não iam conseguir plantar nada, porque tudo precisa. Fungo, vem. Não tem nem como plantar. Tem inclusive plantações que são feitas com um avião, Eu até vou dizer assim, então, eu vou facilitar. A gente pode, se cada um chegar em casa agora, vai no supermercado, compra ali uns 4, 5, 10 vasinhos de temperinhos e coisas do tipo, leva para casa e deixa em casa ao natural, sem nenhum tratamento. Saber que em 60 dias tá tomado de praga, né? E não tem como combater. E tu começa a tentar tratar e tu não consegue, porque quando pegou a praga na planta, dificilmente tu controla. Não vem. É a mosquinha branca, que tu não consegue, perdeu aquilo. Então assim, dentro da tua casa, que tá num ambiente protegido, que tá fechado, já vai se criar a condição de tu não conseguir manter aquela planta viva, né? Então, ainda mais no campo que tu tá com... Imagina, uma fazenda... As fazendas hoje, claro, no Rio Grande do Sul tem áreas de 20 hectares, 30 hectares, 50, assim vai. Mas tem áreas aí de 4, 5 mil, fazendas de 50 mil hectares, né? Então, não tem como controlar tudo isso. É como tu falou do incêndio, né? É quando tu enxerga de cima, depois que aquilo já começou... As proporções são... Agora, se tu começa o tratamento, fica os aviões à disposição... e tu combate foco por foco, facilita, porque não vai virar uma coisa grande. Então a gente não percebe esse dano todo, porque os aviões passam todos os dias voando, todas as máquinas agrícolas estão trabalhando, né? E aí a máquina terrestre, a drone, avião, tudo tem a operação que tem que acontecer. Não tem como plantar, esquece plantar, se não levantar avião, e os orgânicos também pulverizam, então tudo tem pulverização, tudo tem alguma forma de pulverização, né? Só que tudo isso, então, às vezes não é claro para quem está em casa, porque não teve a oportunidade de lá ver. E a gente então tem que mostrar toda essa questão, esse lado real do agro brasileiro. Né? Isso aí. Se essas ONGs que dizem defender o meio ambiente soubessem que a aviação agrícola reduz o uso de água, né? Reduz o uso de combustível, reduz o uso de defensivo na lavoura,
essas ONGs seriam os maiores defensores da aviação agrícola? Acredito que essas ONGs que tem são vinculadas à questão partidária, entendeu? Muitas pessoas estão aí para botar fogo na fogueira. Muitas pessoas falam, nem sabem o que estão falando, entendeu? Até questões de outros assuntos aí, quando fazem entrevistas, perguntam sobre questões do sistema, governamentais, enfim, as pessoas nem sabem o que está acontecendo, o que aconteceu de verdade. Elas só replicam o que elas escutam, né? Então, às vezes, tu tem uma faculdade, enfim, um lugar aí de ensino onde tem um professor que se expressa bem, onde ele tem uma locução verbal boa e ele cria uns admiradores ali, e tudo que ele falar, cuspir para fora, né? Alguém vai replicar e começa desse jeito, né? É complicado isso aí, é uma força muito contra, né? Muito pesada que a gente tem que encarar, né? Infelizmente tem que encarar. Tem que lutar contra, né? A gente tá fazendo uma coisa boa, uma coisa pro bem e tem que estar brigando para provar que tá fazendo, entendeu? Mas acho que hoje facilita um pouco, né? Porque todo mundo tem um telefone celular, o pessoal do campo tem, consegue mostrar a realidade ali, consegue trazer um pouco. Se tu voltar alguns anos atrás, não tinha como tu relatar como é que é a vida no campo, se tu realmente não fosse lá ver, né? Então é complicado, porque se a gente botar na prática, nós falamos talvez de 10 anos, 15 anos, que a gente tem um meio de voltar com essa informação, mas até então, você está dizendo que o avião já voa no Brasil há quase 80 anos, né? E o pessoal desconhece a atividade, muitas vezes, então pode ver como é complicado, e 80 anos, eu tenho 43, então praticamente... metade da aviação do Brasil, 100% da minha vida é com aviação agrícola, entregando alimento, entregando a realidade do Brasil. Então não tem nem como a gente argumentar muitas vezes, né, sem ter o conhecimento. Mas eu acho que sim, eu acho que a facilidade levar informação. Né? Tem quantas empresas de aviação agrícola no Brasil, tem quantas fazendas com aviões no Brasil, tem uma infinidade, quase mais de 3 mil aviões operando, algumas contas aí falam, mas são mais de 3 mil aviões operando no Brasil, tem muito avião entrando no país, então isso é uma realidade do Brasil, o segmento sempre é aquecido, sempre foi aquecido, então assim como todo mundo vê o drone aumentando, a aviação aumenta, tudo aumenta, porque o agro brasileiro, graças a Deus, é a referência mundial, não saberia dizer hoje que números aqui de quanto que a gente alimenta no mundo, né, com a própria lavoura brasileira, mas o que é importante, a tecnologia brasileira é levada para outros países, né, a própria Travicar, a cooperação em 3 países, Estados Unidos, Argentina, vende para mais de 20 países no mundo, então, como eu estava te contando, também a gente tem venda de tecnologia para a Espanha, né, para máquinas terrestres também, tecnologia de eletrostático, então, assim, tem muita coisa que o próprio mercado desconhece, né, mas a Travicar, uma empresa de assim, mais de 55 anos nessa linha de tecnologia para aviação agrícola, tem linhas também para máquinas terrestres, né, máquinas de fruta, tecnologia para essa linha. Então a gente tem um embasamento para falar, quando a gente fala de tecnologia aqui, de estruturação, de que o avião realmente é o meio mais verde, porque a gente tem produtos em todas as áreas. Então a gente tem como dizer isso e praticamente as tecnologias que nasceram no avião, a gente leva elas para outras máquinas. Então o avião é um berço de tecnologia, continua sendo e vai continuar sendo, porque ele está voando a 200 km por hora, alguns a 300, né? Tendo que pegar, não só soltar a gota, mas fazer ela chegar na planta, que é o mais difícil, né? O domínio de tudo isso é fazer com que a gota chegue na planta, cubra o alvo, trate a doença e que na colheita tu tenha realmente o que colher, porque se não fizesse isso direito, não colheria nada. Não teria o que colher, né? Como ela falou aquela hora, é uma engrenagem. Se faltar um pedacinho... dela já despenca, já não sai, o final já não sai como tem que ser. Eu nem quero nem fazer essa conta de como é que seria, porque tu ia pagar quanto um saco de arroz, né? Até que ia virar isso aí, não tem? Pagável, né? Se as pessoas, se conseguissem chegar nas pessoas, o quanto a tecnologia está melhorando, o quanto a tecnologia está viabilizando, está financeiramente, até o próprio agricultor... A própria evolução do GPS, né? Dos bandeirinha para agora, né? Exato. O custo disso aí, quanto diminuiu o custo, né?
Ficou mais viável? Ficou mais viável. Não, e a parte de aplicativos também, a parte de softwares. Não é só a parte que está embarcada no avião, é tudo que vem por fora de tudo isso. Sim. Os aplicativos celular para operação, satélite, tudo interligado, sensores no avião, informação. Então, o que vale hoje é a informação, né? A aviação agrícola tem tudo isso, sistemas absurdos de controles, de gestão, assim por diante. Mas o mais importante, né, é que a gente, hoje, o acesso no Brasil, o Travicar aqui no Brasil, fornece todas essas linhas de tecnologia. E o mais importante é que as empresas, para nós, às vezes é até assim difícil, vamos falar sobre um produto. Tem tanta informação daquele produto que que caminho que a gente vai seguir, né? Como é que a gente vai comunicar ele? Ele resolve traz muitas soluções para o mercado. E a Travicar é uma empresa de inovação tecnológica. Então, praticamente, tu vê aqui agora, tu visita tua empresa, né, tu vê o que realmente é a estrutura que é focada para a aviação, focada para o agro brasileiro. Tenho certeza, se tu vai vir aqui mês que vem, vai ter outro produto. Vai ter outra linha. Então, tu vai ver, sempre tem inovação, sempre tem produtos, porque o agro não para, né? A tecnologia, ela vem evoluindo cada vez mais, o uso de IA também, toda a nossa operação, os GPS de avião usando tecnologia de IA. Então, isso só a Travicar tem, obviamente, né? Então, a tecnologia brasileira aqui empregada para aviação. Então, tudo isso é bem interessante, que nós somos, além de ser a segunda maior frota do mundo, nós somos um polo de tecnologia, graças a Deus, isso nascendo aqui no Brasil e levando a tecnologia para todos os países do mundo, né?